Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente ainda está no assunto de ativo, passivo, patrimônio líquido, mas fique tranquilo, são vídeos com analogias diferentes e que faz o entendimento da nossa base da contabilidade geral, a gente ter conceituado na nossa mente algo que para as outras matérias, para os outros temas, é a base. Vai ser cada vez mais sólido essa equação fundamental da contabilidade, tá? E nada mais do que o tema patrimônio líquido é igual o ativo mais o menos o passivo, perdão. E nessa aula de hoje, vamos fazer analogias muito interessantes sobre o ativo passivo e patrimônio líquido. Vai dar cada vez mais sentido e propósito nessa equação do ativo passivo e patrimônio líquido. A lógica do ativo, ela é sempre partidas dobradas. Eu até coloquei aqui sobre uma balança. Então, essas contas sempre elas vão ser balanceadas. E a gente vai ver no vídeo de hoje isso. A interpretação do ativo é onde a empresa aplicou os recursos, são as aplicações. Todos os bens e direitos são os ativos. E o patrimônio líquido e o passivo é da onde vem esse recurso, esse bem, esse imóvel, enfim. E eu deixei aqui um exemplo prático para isso. Então, assim, uma empresa ela tem um ativo de 100 mil reais, cujo 40 mil veio do passivo. Então, assim, eu adquiri um veículo de 100 mil reais. 100 mil reais é o valor do veículo, mas eu só tinha 60 mil que eu peguei do meu patrimônio líquido. Lembra que eu falei que o patrimônio líquido nada mais é do que a integralização dos sócios ou a integralização de capital de acionistas? Então, assim, no meu patrimônio líquido eu já tinha 60 mil. E agora eu precisava de 40 mil para formar o meu ativo. E aí eu tive que fazer uma dívida, eu tive que fazer uma obrigação a pagar de 40 mil. E aqui está alavancado isso. Então sempre vai ser essa interpretação, que meu ativo é igual ao meu passivo mais o meu patrimônio líquido. E é onde a gente vê que dos 100 mil aplicados, 40 vieram de terceiros, que é passivo, que eu ainda tenho que arcar com essa obrigação, e 60 mil eu já tinha, veio dos sócios. Os sócios aplicaram esse valor na empresa e é da onde veio essa porcentagem. Então, aqui veremos os estados patrimoniais e as situações de liquidez da empresa, as situações líquidas. A primeira situação é uma situação líquida positiva, quando a empresa tem mais bens e direitos que obrigações. Então, assim, ela tem mais patrimônio do que dívidas. A situação líquida nula é quando o ativo e o passivo se igualam, onde os bens e direitos são igual à obrigação. E assim, o patrimônio líquido é zerado nesse caso, porque se meu ativo é igual ao passivo, a soma do meu patrimônio líquido vai ser zero. E a situação líquida negativa é que quando tem um déficit na empresa, um passivo descoberto, que quando a empresa deve mais do que possui. Então é quando o ativo é menor do que o passivo e o patrimônio líquido também é zerado nesse caso, tá? Porque o passivo é maior do que o patrimônio líquido e o ativo. Tem algo importante que fala sobre essa situação de liquidez negativa. Quando o passivo é descoberto, significa se a empresa vendesse todos os ativos, ainda não conseguiria pagar todas as suas dívidas. Então é onde a gente vê uma empresa no estado negativo. Que existe alterações nas equações, sempre, mas elas sempre permanecem em equilíbrio. Então, assim, eu deixei 4 exemplos claros disso, que é o aumento do ativo com o aumento do passivo. Então, a compra de mercadoria a prazo, quer dizer que eu coloquei valores do meu estoque e eu também tenho uma dívida com o meu fornecedor. Então, o ativo foi alimentado com a questão do meu estoque e o passivo foi alimentado com a questão de uma dívida a pagar. O segundo caso é quando o aumento do ativo com o patrimônio líquido. Um exemplo, um aporte de capital. Quando eu coloquei dinheiro no meu caixa e eu retirei de capital do social, que é a integralização do capital. E o terceiro caso, aumento de ativo com a diminuição do ativo. Como isso significa? Eu tenho um caixa
e eu compro um imobilizado. Então, eu tinha um valor no ativo que só trocou de contas no ativo, permaneceu no ativo. E o quarto passo é a diminuição do ativo com a diminuição do passivo. Qual é o exemplo disso? Um pagamento de fornecedor. Eu diminuí o caixa e eu diminuí o valor a pagar dos meus fornecedores. E uma dica que a FGV cobra bastante é sobre perguntar o efeito que teve de uma operação na outra. Então ela fala assim: a FGV adora dar uma operação e perguntar o efeito sobre o ativo, passivo e patrimônio líquido. Treine em identificar se aumenta, se diminui ou se não altera nenhum deles. As conexões com outra disciplina, pessoal, eu sempre coloco, porque como essa contabilidade geral é a base de tudo, para vocês saberem que não só nessa matéria que a FGV cobra muito, que é mais de 35 a 40% da prova, é voltada para essa matéria. Por isso que ela é tão importante. Mas não só ela, porque ela tem conexões com outras disciplinas que também são cobradas na prova. Então, esse é o resumo estratégico da equação, que é o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo. Aqui tem um exemplo de uma situação positiva, ativo maior que passivo, ativo, passivo, patrimônio líquido zerado, que é a situação positiva, nula, e negativa, passivo descoberto, que é o ativo é menor do que o passivo e o patrimônio líquido também é zerado. É aquele exemplo que eu deixei abaixo, tá? E agora tem um mini exercício para a gente praticar, porque nada de vale matérias sem a gente praticar. Nada vale conteúdo sem a gente fazer analogias. Por isso eu enfatizei no final da segunda aula. Se você não lembra, volta lá no finalzinho. Eu falo muito sobre isso. Façam simulados. Ah, essa matéria eu até entendi, mas não ficou tão claro. Ah, eu entendi, mas eu ainda acho muito complexo. Faça sempre simulados. No final de toda a aula eu deixo um exercício, porém, no final eu vou elaborar também vários exercícios geral dessa matéria, intercalado em todas as matérias que a gente vai passar por aqui. São 10 matérias nesse módulo Contabilidade Geral, e nessas 10 matérias eu vou tirar perguntas e vou fazer 10 questões para que a gente consolide cada ensino que foi dado. Tá joia? Então, a questão estilo FGV. Uma empresa possui um ativo de 500 mil e passivo de 320 mil. A situação líquida patrimonial é. E aí, o que você acha que é essa resposta? Eu tenho um ativo de 500 mil e eu tenho um passivo de 320 mil. Qual é o valor do meu patrimônio líquido dessa empresa? Parece simples, parece básico, mas se a gente não praticar, se a gente não entender real conceito dessas operações, a gente pode tomar bomba na prova por coisas simples. Então, lembra das fórmulas que eu citei anterior? Meu ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, peraí, ainda não entendi. Então, tem uma outra forma. O meu patrimônio líquido é o meu ativo menos o meu passivo. Que a operação está me dando? O meu ativo e o meu passivo. Então, o meu ativo menos o meu passivo é o meu patrimônio líquido. A conta que a gente deveria fazer nessa questão é o meu ativo menos o passivo, para chegar no meu patrimônio líquido. Então, a resposta correta é a C, gente. O meu patrimônio líquido é igual ao meu ativo menos o passivo, que é 500 menos 320, que a resposta é 180 positivo. E é isso, pessoal. Por hoje a aula é essa. E agora na aula da frente, na aula na matéria 4, a gente vai ver mais a fundo o que é essa base e aonde ela fundamenta débito, crédito e aonde a gente consegue distinguir aquilo que a gente faz.